Olha, a pior coisa que você poderia fazer no seu imposto de renda é colocar sua esposa ou seu marido como dependente do imposto de renda. E eu vou te explicar aqui o porquê e em que situações isso que eu estou falando para você é verdade. Primeiro de tudo, quem é que pode ser dependente na sua declaração do imposto de renda? A sua esposa pode ser dependente, seu esposo também, né? Se você não é casado legalmente, mas já vive em união estável, né? Se você tem declaração de união estável, se você vive há mais de 5 anos, aí você até pode colocar na declaração do imposto de renda, tá bom? Como dependente. Se não é esse o caso, cara, eu moro com a minha namorada, eu moro com o meu namorado. É colocar como dependente, você vai ter problema no imposto de renda, porque essa relação a Receita Federal não enxerga proveniente de cartórios e tudo. Então, isso não vai te trazer benefício na declaração do imposto de renda, ok? Então, a minha recomendação é, primeiro, valide se você pode ter essa pessoa como dependente. E aí, tem uma série de outros dependentes, mas que eu vou deixar para comentar aqui em outro vídeo. Esse aqui eu quero falar especificamente de cônjuge, tá? Isso também vale para casais homoafetivos, tá? Se tem uma relação reconhecida em cartório, documentalmente, tudo bem, você pode ter um ao outro como dependente. Se não, não é permitido fazer isso, tá? Embora você possa declarar o cônjuge só como cônjuge, lá você tem como colocar o CPF do cônjuge, e isso tudo bem, você pode fazer. Por que a minha recomendação é não colocar como dependente? Porque assim, ó, se você inclui o seu cônjuge como dependente, você precisa incluir todas as despesas que essa pessoa teve também, que foram pagas, né? Mas você também tem que colocar todos os rendimentos. Então, se essa pessoa teve um trabalho no ano anterior, você tem que declarar o trabalho que ela teve, declarar tudo direitinho, igual está no informe de rendimentos. E não só um trabalho registrado via CLT. Pode ser um trabalho como autônomo, pode ser um trabalho, às vezes, como empresário, né? E você precisa colocar essas informações na declaração, senão vai dar inconsistência. E aí você vai ficar lá com uma restituição retida ou com cálculo errado do imposto também, o que é pior ainda, tá? Então, a minha recomendação de não colocar e de fazer separado é porque, assim, você pode mencionar lá na declaração quem é seu cônjuge, se você faz questão disso. Embora a Receita Federal não tá muito de olho nisso, porque ela já sabe quem é cônjuge de quem, tá? E aí, o que vai acontecer é o seguinte, ela simplesmente vai confrontar, se você colocou como dependente, você tem dedução por colocar como dependente. Só que se você tem dedução, você também tem que ter, você fica com os bônus, mas também fica com os ônus. Então, a minha recomendação de não colocar aqui é esposa é por causa disso, tá? Como você pode calcular se vale a pena adicionar dependentes? Simples. Se essa pessoa teve mais gastos dedutíveis, principalmente gastos médicos, do que propriamente o impacto que o rendimento dela vai trazer na declaração, aí faz sentido. Não é mais gasto do que ganhos, tá? Às vezes ela ganhou, um exemplo, 50 mil reais no ano, mas tem gasto ali da ordem de 20, 25 mil reais que já fazem sentido você colocar na sua declaração. Você vai ter que somar os ganhos de vocês dois e ver se os gastos passam de 20%, para você usar, por exemplo, o método completo da declaração e reduzir o quanto você paga de imposto. Se ficar até 20%, geralmente o impacto vai ser quase nulo na declaração, porque você vai usar o módulo simplificado para pagar menos imposto. E às vezes não vai resolver em nada colocar o cônjuge. Pelo contrário, vai piorar a situação do imposto depois, tá? Quais são as deduções que você tem quando você inclui o seu cônjuge como dependente, né? A dedução por dependente é muito baixa, é pouco mais de R$ 2.500. Então, é muito pouco. Por isso que geralmente não vale a pena, porque a dedução que você vai ter é muito baixa. Agora, se tiver gastos médicos principalmente, que eu torço para que não tenha, mas se tiver, aí isso vai ajudar a diminuir bastante o seu imposto de renda a pagar, desde que você leve em consideração também aquilo que você vai ter que lançar como rendimentos que essa pessoa teve, tá? As deduções e benefícios que você tem é que o cônjuge, o cônjuge como dependente, ele vai te ajudar a reduzir o valor do imposto, mas ele pode ter um malefício que é aumentar o valor do imposto se ele tiver tido ganhos, tá? Como você evita problemas com a Receita Federal? Declarando apenas dependentes que sejam genuinamente dependentes, de acordo com as normas da Receita Federal, e você declarando também, além do dependente, toda a situação do dependente. Você declarando ali se a pessoa teve ganhos, os gastos, as despesas que ela teve também, você pode lançar, bens dessa pessoa, colocar tudo isso em conjunto de fato, para que a sua declaração fique adequada e bem preenchida, tá? Para você contar com apoio profissional para declarar os seus dependentes sem dor de cabeça, basta você entrar em contato conosco pelos links que estão na descrição desse vídeo. Você pode contratar um suporte com a gente para fazer a sua declaração ou então para uma consultoria específica da sua declaração, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!